Bom dia a todos. Nós iniciamos nossa gravação agora, né? Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar nossa aula, mas antes eu quero pedir, por favor, que vocês coloquem seus nomes, sua turma, a qual vocês pertencem, né? No chat, para que eu possa registrar a presença de todos vocês, tá bom? Então escrevam lá, não esqueçam de registrar a presença de vocês. Bom, só lembrando, como essa aula está sendo gravada, né, e vai ser postada no YouTube, para que vocês tenham chance de assistir novamente, para que os alunos que não estão presentes assistam também, eu vou orientar para que vocês deixem as câmeras desligadas, tá? A menos que vocês não tenham problema em mostrar a imagem de vocês publicamente, tá? Eu gosto de sempre avisar para poder evitar problemas depois, tá bom? Então, se quiserem abrir, fiquem à vontade, tá? Bom, na nossa última aula, né, que foi segunda-feira passada, nós assistimos uma aula sobre células, DNA, gametas e conceitos estudados em genética, né? Então, foi uma aula cheia de conceitos novos, né? Eu mandei para vocês também no grupo do WhatsApp uma imagem com esses vários conceitos, eu espero que vocês tenham visto, né, tenham anotado, tenham discutido, né, e entendido esses conceitos que a gente vai usar bastante nas nossas aulas, tá bom? Que se trata de genética, ok? Hoje, nós vamos estudar sobre clonagem. Desculpa. Nós vamos estudar sobre clonagem, tá? O que é clonagem? Clonagem é um processo na qual são feitos clones, isso é, cópias fiéis de outro ser vivo, tá? E essa clonagem, ela se dá por reprodução assexuada, né? Esse processo assexuado é um processo que não envolve um encontro de gametas, não tem fecundação, tá? Se não tem fecundação, se não tem encontro de gametas, não vai ter variabilidade genética, né? Então, o ser produzido vai ser igualmente, geneticamente falando, ao ser que foi clonado, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre clonagem, ok? Esse assunto é um complemento, né, das aulas do Centro de Mídias, ok? E a gente vai discutir sobre 3 tipos de clonagem: clonagem reprodutiva, clonagem terapêutica e clonagem vegetal, tá bom? Eu vou transmitir o vídeo para vocês, eu gravei a aula novamente e vou passar essa aula para vocês entenderem esses conceitos, como funciona esses tipos de clonagem, tá? Só um minutinho para eu poder transmitir para vocês a nossa aula de hoje, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Vou iniciar o vídeo, tá? E depois, vocês acho que já estão vendo. Já estão vendo? Sim, Prof. Tá, vou ver se o áudio tá bom também, tá bom? Conseguem escutar o áudio? Sim. Sim. Então, vamos iniciar mesmo, tá bom? Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá, hoje falaremos sobre a clonagem. De forma resumida, o processo de clonagem nada mais é do que produzir cópias idênticas de um ser vivo, os chamados clones. A clonagem faz parte do estudo da genética, e a genética é a ciência que estuda os genes e suas transmissões. Clonagem. O que é? Clonar é um processo de obtenção de um clone. Clonar um ser vivo significa obter mais cópias dele. Os clones não chamaram muita atenção durante anos,
pois a clonagem se restringia principalmente a plantas e protozoários. Porém, em 1996, um anúncio marcou a história da genética: a clonagem de uma ovelha chamada de Dolly. Para que a ovelha Dolly nascesse, foi necessário fazer 277 tentativas. A clonagem é o processo natural ou artificial pelo qual são produzidos clones, cópias fiéis geneticamente de outro ser, por reprodução assexuada. Após essa experiência, vários animais foram clonados, como, por exemplo, bois, cavalos, ratos e porcos. A clonagem é o processo utilizado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. Nessa imagem, podemos analisar de forma simples e objetiva um esquema do princípio da clonagem. Essa técnica consiste em retirar o núcleo de uma célula somática do ser vivo a ser clonado. Sobre as células somáticas, podemos dizer que elas são células gerais do nosso corpo. São as células encontradas na nossa pele, no nosso sangue, nos nossos órgãos e tecidos. Apenas para conhecimento geral, além das células somáticas, temos as células reprodutoras ou germinativas. As células reprodutoras também são chamadas de gametas. Nos homens biológicos, os gametas são os espermatozoides, e nas mulheres biológicas, temos como gametas os óvulos. A união do espermatozoide com o óvulo forma a célula ovo, ou zigoto. O zigoto é a primeira célula do novo ser vivo. Analisando o esquema do processo da clonagem, podemos observar os principais passos. Primeiro, retira-se o núcleo de uma célula somática do organismo a ser clonado. Depois, pega-se uma célula de um óvulo não fertilizado, ou seja, um gameta feminino com a capacidade de se reproduzir. Retira-se desse óvulo o seu núcleo. Com o óvulo sem o seu núcleo de um lado e com o núcleo da célula somática do organismo a ser clonado em mãos, o próximo passo agora é fundir esse núcleo somático com o óvulo sem núcleo. Essa união se dá através de estímulos elétricos. Damos o nome de eletrofusão. Essa célula formada se multiplica e forma um embrião. Este embrião formado é implantado em uma mãe de aluguel e, ao nascer, terá a mesma constituição genética do doador original. Devemos apenas ressaltar que, didaticamente, o indivíduo novo formado tem em torno de 99% das características genéticas do organismo doador do núcleo da célula somática e, didaticamente, em torno de 1% da constituição genética da mãe doadora do óvulo, pois a célula do óvulo possui suas próprias mitocôndrias. E essas organelas possuem seus próprios materiais genéticos, ou seja, seus próprios DNA mitocondrial. Os novos indivíduos formados são chamados de clones. Vamos analisar a imagem ao lado e vamos comentar o passo a passo. As células somáticas são retiradas da doadora ovelha 1. Essas células são cultivadas em laboratório. De uma outra doadora, colhe-se um óvulo não fertilizado, ovelha 2. O núcleo contendo DNA é retirado do óvulo. A célula cultivada é fundida ao óvulo por meio da corrente elétrica eletrofusão. Agora temos o óvulo fertilizado com uma nova informação genética. Óvulo sem núcleo da ovelha 2, mais núcleo da célula somática da ovelha 1. Esse óvulo vai se desenvolver até a fase de blástula, embrião com mais de 100 células, onde estão as células tronco, capazes
de se diferenciarem em outros tipos celulares. O embrião foi implantado em uma terceira ovelha, a ovelha mãe barriga de aluguel, ovelha 3. Após a gestação, mais ou menos 152 dias, nasceu a ovelha clone Dolly. Devemos observar, portanto, que nesse processo foram utilizadas 3 ovelhas. A primeira, que é a doadora do núcleo celular, que dará origem ao clone genético. A segunda, que forneceu o óvulo para o desenvolvimento do clone. E a terceira ovelha, que foi quem serviu de mãe barriga de aluguel. Apesar do sucesso, a técnica da clonagem na produção da Dolly apresentou alguns pontos de observação. Podemos destacar 3 principais. Primeiro, a ovelha Dolly não era tão idêntica ao doador do núcleo. Apesar de herdar da ovelha escura o DNA contido nos cromossomos do núcleo da célula mamária, ela também herdou da ovelha branca o DNA contido nas mitocôndrias, organelas que ficam no citoplasma das células. Segundo, com o passar do tempo, foi percebido que Dolly apresentava as extremidades dos cromossomos diminuídas, gerando envelhecimento celular precoce. Devido ao envelhecimento, Dolly sofria de artrite no quadril e no joelho. Sugere-se que isso ocorra pelo fato de que ela tenha sido criada a partir de uma célula adulta de 6 anos, idade da ovelha doadora do núcleo, e não de um embrião. Terceiro, a Dolly foi sacrificada aos 6 anos de idade, depois de uma vida marcada por envelhecimento precoce e doenças. Em seus últimos dias, Dolly estava com uma doença degenerativa e incurável nos pulmões. Os problemas de saúde de Dolly levantam dúvidas sobre a possibilidade da prática de copiar a vida. Na figura ao lado superior, temos 2 tipos básicos de DNA da nossa espécie. O de cima, que é o principal, é o DNA celular. Esse DNA celular é o material genético que forma os nossos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos constituem o nosso material genético básico. Esse DNA se encontra no interior do núcleo celular. E nessa mesma imagem, um pouco abaixo, temos o DNA mitocondrial. Esse material genético é específico das mitocôndrias dos óvulos das mães biológicas e, portanto, o DNA mitocondrial é sempre materno. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular, ou seja, produzir ATPs, que são moléculas de energia biológica. O DNA mitocondrial é caracterizado por um cromossomo circular. Para comparação, o DNA nuclear é linear e o DNA mitocondrial é circular. E nessa outra figura, a imagem da Dolly empalhada, ela está no Museu Nacional da Escócia. Nesse slide, temos 2 tipos de clonagem geral para os animais. Do seu lado esquerdo, mais uma vez, a clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva é pretendida para produzir uma duplicata de um indivíduo existente. É utilizada a técnica chamada de transferência nuclear. Baseia-se na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por um outro núcleo de outra célula somática. E agora, do seu lado direito, temos uma nova tendência para o uso do processo da clonagem em humanos, a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem para fins reprodutivos. Difere somente no fato do blastocisto não ser introduzido em um útero. Ele é utilizado em laboratório para a produção de células-tronco. As células-tronco são células consideradas do tipo totipotentes, ou seja, são células capazes
de se diferenciar em outros tipos de células do organismo. Elas podem se transformar em células do coração, pulmão, rim, musculares, etc. Portanto, a clonagem terapêutica tem por finalidade a produção de tecidos ou órgãos para transplante. Essa técnica tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido ou do órgão de uma pessoa doente para transplante. Apenas para maiores esclarecimentos, até o ano de 2021, as pesquisas sobre o processo de clonagem para fins terapêuticos humanos estão aprovadas pela Comunidade Europeia, Austrália, Canadá, Coreia, Japão, Israel e Califórnia. No Brasil, até a presente data, a clonagem terapêutica humana é proibida. A clonagem no Brasil. Em vigor desde 6 de janeiro de 1995, a Lei nº 8.974 proíbe a clonagem humana, assim como impede a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos destinados a servir de material biológico disponível. O Brasil tornou-se o primeiro país em desenvolvimento a dominar a tecnologia da clonagem. No dia 17 de março de 2001, nasceu Vitória, uma bezerra da raça cimental, o primeiro animal clonado produzido no país. Os responsáveis pela façanha foram os pesquisadores da Embrapa, que passaram, então, à tentativa de criar vacas clonadas e transgênicas. Os pesquisadores concluíram que a combinação da clonagem com as demais técnicas de multiplicação animal permite obter, em um ano, o ganho genético equivalente a 12 anos de seleção e multiplicação pelos métodos tradicionais. O domínio da biotecnologia animal pelo Brasil possibilitará a reprodução acelerada de animais geneticamente superiores. Além de viabilizar programas de melhoramento animal, esse avanço tecnológico pode ser utilizado para a conservação de animais ameaçados de extinção no território nacional. Contudo, no que tange às espécies ameaçadas de extinção, é preciso que o desenvolvimento de novas tecnologias não ignore a necessidade de preservação e fiscalização de áreas florestais. Seria um trabalho improdutivo elevar as taxas de reprodução de uma espécie e não ter como devolvê-la ao seu habitat. Portanto, no Brasil, a clonagem e seus estudos estão permitidos em vegetais e em animais gerais, desde que não envolva o ser humano. E uma outra forma de clonagem, que é comumente usada e que não apresenta muita polêmica, é a clonagem vegetal. É uma técnica antiga, usada principalmente no manejo e produção das plantas. Na agricultura, a clonagem é usada em larga escala. A clonagem vegetal, então, se refere à técnica de cultivo assexuado e produção de indivíduos idênticos a partir de células ou segmentos de vegetais, tipo galhos, folhas, etc. Nesse processo, formam-se as chamadas mudas. As mudas são plantas jovens. É o nome popularmente conhecido para um dos primeiros estágios da vida de uma planta. E como fazer uma muda? Existem dois modos de fazer uma muda: a partir da germinação de sementes ou a partir da retirada de um pedaço de uma planta adulta. Por meio desse processo, por exemplo, uma planta de bananeira pode gerar 100 mudas no prazo de 8 meses. E assim, damos por encerrada a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até mais. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!
Prontinho, pessoal. Vou parar aqui o compartilhamento e voltar, tá bom? Só um minutinho. Prontinho, voltamos. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Essa clonagem, a parte do estudo da clonagem é interessante, né? Como eu falei, como um complemento das aulas do Centro de Mídias, né? Vocês estão estudando lá no Centro de Mídias também sobre genética, né? Sobre o estudo dos genes, sobre as transmissões dos genes, e esse é um assunto que envolve também, né, o estudo dos genes, de como ele é transmitido aos seus descendentes, e como é estudado dentro dos conceitos da genética, tá bom? Então é interessante vocês terem sempre esse complemento. Obrigada, Nicole. A Nicole comentou aqui no chat, ótima aula, Pro. Então essa aula está sendo compartilhada sempre, essas aulas, né, na verdade, estão sendo sempre compartilhadas com vocês no YouTube, tá? E no site pessoal também, Minha Escola Web. Então entrem lá, assistam novamente para poder tirar as dúvidas, que a gente assistindo uma vez só, a gente perde muitas informações, né? Quando a gente assiste de novo, a gente vai sempre pegando novas informações. E as dúvidas que vocês tiverem também, pode mandar para mim pelo WhatsApp, por e-mail, que a gente vai discutindo, né, paralelamente às nossas aulas também, tá? Então, vocês podem, qualquer dúvida, me enviar para a gente poder discutir sobre esses assuntos, tá? É interessante também avisar para vocês que eu tinha postado lá na plataforma da escola 3 atividades, né? 2 sobre radiações, uma sobre biologia, temas gerais, e agora, hoje de manhã, eu postei a nossa última atividade do bimestre, tá? Que é sobre os conceitos genéticos. Então, nós temos 4 atividades no bimestre para desenvolver. Quem não fez ainda, façam as atividades. Um pouco mais tarde, eu vou mandar para vocês no grupo os links das 4 atividades para vocês desenvolverem, tá? Sei que muitos que estão aqui participando já fizeram as 3, já foram muito bem nas 3, né? Porém, outros ainda estão me devendo algumas atividades. Então, só para vocês saberem, serão 4 atividades no bimestre. Então, eu vou fechar a nota de vocês em cima da participação aqui do Meet, da participação do Centro de Mídias, e dessas 4 atividades que vocês estão realizando, né? Só lembrando que esse bimestre também vai vir uma AP, né, para vocês desenvolverem. Então, a gente vai ter alguns tópicos, né, que a gente vai ter que analisar para fechar a nota de vocês, tá bom? E um dos principais são essas atividades que estão na plataforma, tá? Hoje vocês vão ter mais uma aula, né, vocês vão ter uma aula do Centro de Mídias, às 14h30, tá? Eles também vão falar sobre genética, só que eles vão focar sobre heredograma, tá? Então, eles vão falar sobre heredograma. O que é heredograma? É uma representação gráfica. Então, eles vão apresentar uma representação gráfica que mostra a história familiar, tá? Mostra toda uma árvore genealógica, porém, eles vinculam os parentescos com doenças genéticas, tá? Então, o heredograma nada mais é do que uma representação gráfica que mostra os vínculos de parentesco e mostram se há alguma doença na família que é passada de geração para geração. Então, eles vão falar também esse assunto lá no Centro de Mídias hoje às 14h30. Então, assistam, participem das aulas, né? Responda às atividades lá propostas por eles durante a aula e não esqueçam, pessoal, de fazer as atividades da pranchetinha, tá? Porque essa atividade da pranchetinha também é analisada por todos os professores. Então, essa participação do Centro de Mídias é analisada por todos, tá? E é muito importante que vocês assistam, porque, como eu falei, nós aqui no Meet, em Ciências, trabalhamos complementos, né, das aulas do Centro de Mídias. Então, a gente anda em conjunto. Para poder dar todo o conteúdo que vocês deveriam estudar, é interessante que vocês assistam todas as aulas, tá? Entrou uma pessoa agora, tá escrito fax, eu não sei quem é. Você pode escrever seu nome no chat e a turma, para eu poder depois dar presença para você também, por favor?
Você levantou a mão, não sei se você quer falar alguma coisa. Ah, tudo bem, ele falou que apertou, ou ela, né, que apertou sem querer. Tudo bem. Então só coloca o nome lá no chat para poder depois identificar, tá? O Daniel também entrou durante a apresentação. Daniel, por favor, coloca também o nome, o número a turma para poder identificar você e dar presença, tá bom? Então, nessa semana a gente teve essa aula. Sexta-feira a gente vai ter outro encontro, vai ter outra aula, tá bom? Então, sexta-feira a gente volta a se encontrar, se eu não me engano, às 10h20, tá? Para poder assistir mais uma aula. E aí eu vou falar sobre transgênicos com vocês, tá? Então, hoje a gente falou sobre clonagem e na sexta-feira a gente vai estudar um pouquinho sobre transgênicos, tá? Também está dentro da genética, né? Que envolve também o estudo dos genes e suas transmissões, tá bom? Agradeço a presença de todos. Como eu falei mais uma vez, dúvidas, mande para mim por e-mail, pelo WhatsApp, para a gente poder interagir, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana e agradeço mais uma vez, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, Pamela. Até mais.